Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera! Estamos começando aqui mais um podcast Terça Nobre. Toda terça vindo bater aquele papo com você. Eu sou o Euri Benevento e agradeço a vocês que estão sempre comigo aqui, aos fiéis escudeiros, a galera que assiste, a galera que tá chegando, o pessoal que se inscreveu. Inclusive, muito obrigado aos novos inscritos do canal, né? Essa semana a gente teve alguns inscritos novos aqui, então sejam bem-vindos ao Terça Nobre. Temos mais alguns vídeos aqui, as aventuras do tio Chicória, tem vídeos de bastidores de rádio, e temos o Terça Nobre que já está na sua 5ª temporada, e hoje é o episódio de número 20. Não, da 5ª não, a cabeça, da 7ª temporada. É que 5 anos, 7 temporadas. Beleza, galera? E hoje, mais uma vez comigo aqui, Selena Fortuna. E aí, minha amiga Selena? Adoro. A musa do Terça Nobre. Aí, ó. Adoro. A galera gostou muito do nosso último episódio. Eles não estão achando eu meio neurótica, não? É, malcriada fofa, que é o seu apelido, o pessoal não, fala. Porque eu sou. Eu tenho surtos, assim. Eu fiz um vídeo no TikTok hoje, eu postei, eu tenho certeza que eu vou apanhar. Vai apanhar. 10 minutos xingando. Xingando, esculachando a galera. E o TikTok aceitou o vídeo. Sério. Pode falar essas coisas? Não pode? Pode. Né? Tem que falar tipo teco, né? Pra não cair. Acho que não tem problema, não. Eu tenho meus momentos, assim, que eu não gosto de deixar passar batido. Então, eu vou ser mais docinha hoje, prometo. É tipo um chilique de Jojo Todinho? Não chega Versão tanto. esotérica. Não chega tanto. Esses dias eu vi ela falando. Agora ela tá toda educada. Mas ela tá calma, toda né? polida. Não sei qual que é o remédio, mas ela podia compartilhar com a gente. Ela né? separou a Jordana da Jojo, né? Falou, porque a Jojo era assim, a Jordana é assim. Mas eu gostava dela mais roots, quando ela xingava todo mundo, né? Quando ela socava Esculachava, assim, mandava tomar esculhambava. naquele lugar. Ela ainda manda, só que de outro jeitinho. É, mas Agora sim, os sutil. entendedores entenderão. Olha só que maravilha. E pra você que tá com a gente aqui no Terça Nobre, estamos diretamente dos estúdios Pode Vir. Você que quer ter um podcast, você que quer gravar um podcast e outras produções também pro YouTube, pra internet, segue lá, @Estúdio Pode Vir. E aí você vai saber um pouco mais como você pode fazer para ter o seu podcast aqui. Mas fica tranquilo que ao longo do programa eu vou explicar um pouco melhor também. Mas é sempre bom lembrar que estamos aqui nessa bela estrutura do nosso Estúdio Pode Vir. E lembrando também aos nossos ouvintes / telespectadores também, a galera que comentou aqui nosso último episódio, que foi o tema Vida Real. A gente conversou um pouquinho, né, sobre algumas coisas da vida que na internet é de um jeito, na vida real é de outro. E essa música, né, do Engenheiros do Havaí, né, que a gente lembrou que é uma música que fez sucesso no Acústica MTV, né, do Engenheiros. Então eu falei pra Selena, vamos falar sobre a letra dessa música. A gente falou de outras coisas, falou da letra da música do Raul Gil, e eu não li, né, a letra da vida real. Olha só que doideira. Mas era baseado nisso. Gente, mas é isso mesmo, é fugir do tema. É. Eu acho que o lance, o tema é fugir do tema. Isso é legal. Eu Que aí gosto. a música fala que ele esperou chegar a hora certa, e essa hora certa nunca chegou. A gente não leu a letra aqui, mas falamos sobre isso, né? De momentos que a gente espera, que nem a música do Raul que fala, né? O trem passar, né? Então aí você fica esperando, você vai vir, não vai, o trem vai chegar, não vai, o trem já passou e eu tô parado aqui. Então, foi um pouquinho sobre isso. Se você ainda não assistiu esse episódio, foi o episódio número 19 da 7ª temporada. E eu vou ler uns comentários aqui, que sempre são pra você, viu, Selena? A galera te ama. Ó, vamos lá. O comentário da Maria Aparecida, ela fez bastante comentários aqui. E ela fez esse é o que tá bem na frente, assim. E eu fiquei feliz e obrigado, né? Que ela falou assim, ó, o Euri é uma alma nobre, cheio de doação, mas o que você plantou, só você colhe. Em breve terá a colheita. Não se culpe por ser bom, isso é uma honra. Deixa eu te falar, ela tem uma visão, você não tem noção, que essa pessoa, ela tem uma visão das coisas. Pega o que ela te disser, pega o que ela tá te falando aí, porque ela sente de uma forma diferente das outras pessoas. Muito bom. Sensacional. Obrigado, viu, Maria Aparecida, pelo comentário. Aí temos aqui também o Lennon F7, eu acho. Eu gosto muito das lives que ela faz, falando da Selena. Aí aqui também um que não tem o nome da pessoa, que é 356-100, uma coisa assim. A Selena é minha luz, aprendi e ainda aprendo tanto com ela. A conheci por um acaso no Face há 7 anos atrás e não larguei mais. Só de olhar, ela transmite paz. Te amo, Selena. Que lindo. Obrigada. Que Aí, gostoso.
Tem aqui a Letícia, colocou exatamente, os personagens emocionais caminham de acordo com as nossas necessidades num determinado momento e tá tudo bem, isso não altera a nossa essência. Bacana. Sobre o tema, aí também a Maria Aparecida, mais uma vez, colocou aqui, só está presente em seu estúdio quem é gigante e humilde como a Selena. Ela se apresenta. Então, esse Maria Aparecida foi surpresa pra mim. Mas a gente, nas redes sociais, ela tá como Luma. Então você falou Maria Aparecida, só que eu já senti ali na hora a essência já. Quando ela falava malcriada fofa. Malcriada. Eu já senti colocou. no jeito de falar. Quando ela começou a colocar você, tinha uma piada daquele jeito, eu falei, é ela. Ela colocou aqui, dane-se, adoro, malcriada, te amo. Aí a Naida colocou... Essa é minha mãe. Sua mãe, que legal, delícia de bate-papo e vários coraçõezinhos. Aí sim, hein, que da hora. Aí a Daiane Nunes, Seleninha é muito sensível, sempre e sabendo colocar as palavras perfeitamente. Aí o nosso amigo Cleiton colocou aqui também, minha companhia de todas as terças, valeu Cleiton por acompanhar o nosso Terça Nobre. Aí a Yara Mello colocou, conheço a Selena desde quando ela começou as lives no Facebook. Havia 6 pessoas, depois mudou para 8, e era a mãe de umas amigas, e se eu não me engano tinha 2 pessoas, uma era eu e a outra era eu também, que não fazia parte da família da Selena. A Selena é fabulosa nas suas leituras, nas suas orações e é libertadora. Liberta muitas pessoas de conceitos medíocres, é uma pessoa fantástica, igual a ela não há. Que coisa gostosa. Sabe que foi incrível, porque começou assim mesmo, né? Daí teve um dia que tava 600 e tantas pessoas juntas em oração. Não era um dia, era todos os dias esse tanto. Foi uma coisa louca, esse movimento da live levou 8 anos. Então, eu lembro que você falou que você começou... fazer a live bem, né? Com pouca gente, de repente uma média, começou... se a gente fosse uma média, deu durante muitos anos umas 400 pessoas ao vivo. Certo. A gente teve pico de 600, já teve bastante gente, mas a gente for a média do começo até o fim, e eu acho muito grande, Uri, já pensou? Onde cabem 400 pessoas? Difícil, se todos estivessem juntinhos, como se fosse uma igreja. Aí, como a gente fazia muita oração, a gente chamava de igrejinha. Ah, sim. Então, a gente estava ali e era tão bom saber que em cada casa você chegava de um jeito, de alguma forma você tava... e aí eu retomei. Agora eu tô retomando as lives, mas tô retomando com aquele passo de senhora, né, sabe? Passos de formiga. Sabe senhora velha? Então... Como é que liga a live? É assim, tipo... Mas é assim mesmo. Quase... Gente, onde que aperta mesmo? Não enxergo nada. Como é que faz pra ligar? Aí teve aqui então o comentário da Maria Aparecida, que assim seja, Selena... Fala e se cumpre em tua vida, que você tinha falado semana passada, foi bem legal aquilo que você falou também, obrigado. Aí a Raquel Goulart colocou, às vezes não se sente merecedor, e eu acho que é por causa daquele assunto que a gente teve, né, de ficar com alguém, e às vezes a gente gostar e a pessoa não querer ficar com a gente. Aí teve aqui também, teve mais uma que eu vi, só recebe pedradas as árvores frutíferas, que foi da nossa amiga Maria Aparecida também, que é a Luma, né? Mais conhecida como Luma. Vários nomes. Na verdade, ela entra na live assim, e a cavalaria se apresenta, ela entra assim na live, chegando, Luma, um beijo pra você, pelas madrugadas que você envia mensagens de páginas e páginas quando eu tô triste, só nós sabemos o que nós temos, hein? Legal, aí tem aqui também o da Daiane Nunes, colocou, as pessoas só sabem criticar, nem dar bola, querido. Valeu que ela comentou, acho que é aquela parte que eu falei, né, que a gente... Que tem gente que escuta o podcast e só critica pelo título, não escuta o episódio inteiro, né? E aí critica o jeito que eu faço, esse tipo de coisa. Mas é o que a gente conversou, né? Sempre vai ter alguma coisa e aí a gente não pode valorizar só a crítica e não valorizar o elogio, conforme a gente... Eu vou te falar uma coisa que eu tô ácida hoje, tá? Pode falar. Aí você dá um corte aqui pro Bruno, vai fazer um corte pra mim. O que acontece? Falei hoje pra minha consulente. Ela, porque... Não sei, porque a pessoa fez isso, e eu sei a história dela, né? E eu disse assim, escuta, você tem que pagar um preço para ser essa pessoa que você é, que é uma pessoa entusiasta, uma pessoa que põe as pessoas para cima, inteligente, não tem nada que você põe a mão que você não faça bem, você tinha que pagar um preço, e o preço são as pessoas, gente sem graça, ninguém faz nada. Quem fala assim, nunca ninguém me sabotou na vida, nunca ninguém me prejudicou, nunca falou mal de mim, é porque você é sem sal. Você é um picolé de chuchu. Porque as pessoas que somos
são como nós, assim, Nossa. gostosos, maravilhosos, bem intencionados, inteligentes. E eu tô mentindo. Não. Nós somos bem intencionados, somos Sim. inteligentes, somos pessoas que não precisamos pedir desculpas por querer o bem, enquanto as outras pessoas estão indo pro outro lado. Vai tomar martelada, nós vamos tomar martelada. E como é que é? Prego que se Que se destaca, né? A árvore que tem fruto, o povo joga pedra, Que joga não, pedra em só- cipó. Então. E eu falei, ela falou assim, por isso que eu gosto de você, minha consulente, né? E eu tô repetindo, passadas algumas horas, tô repetindo a mesma coisa, Eri. A gente paga um preço pelo carisma e tá bom. Tem momentos que a gente não se acha nem bonito, nem carismático, se acha ali a mosca do cocô do cavalo do bandido. Mas não é o que as pessoas pensam. É As que pessoas veem de outro jeito. Verdade. Uma vez eu falei isso aqui no podcast, que por mais que a gente se prepare, até na questão de aparência mesmo, não, hoje eu vou com essa roupa porque eu quero... Lógico que a gente não faz isso de caso pensado, mas às vezes inconscientemente, né? A gente coloca uma roupa pensando, o que vão pensar de mim? Se eu colocar uma roupa assim, vão pensar isso. Se eu for de tal jeito, vão pensar aquilo. Aí a gente fica tentando imaginar o que as pessoas vão pensar da gente, mas assim, a visão que alguém tem de mim não é o que eu espero. Tipo assim, eu espero que as pessoas pensem tal coisa de mim. Só que quem me vê sem me conhecer, sem conversar muito comigo, pode ter uma interpretação completamente diferente. E eu não tenho controle sobre isso. E show também, show de bola. Às vezes você pensa que a pessoa vai te ver de uma forma... Eu era muito pequena, eu tinha uma amiga que era rica e a gente foi a um casamento e eu fiquei séculos me arrumando. E pra ela ir pra esse casamento, ela botou uma bermuda, um sapatinho mais ou menos e uma camisa de seda. Uma camisa de seda e de bermuda. E eu fiquei séculos, era cabelo, era escova, era não sei o que, ela foi lá. E ela fez um sucesso absurdo, assim, as pessoas todas fizeram amizade. Ela era bastante comunicativa. E naquela época, pra mim, eu não conseguia entender o porquê que eu me sentia tão, assim, escondida e preocupada com o que as pessoas pensavam. Passaram-se muitos anos, muitos. A Tati, ela já tinha essa coisa natural, ela tinha esse encanto dela, natural, né? já era dela. E eu era muito tímida e tal. O que acontece? Hoje em dia, pelo meu trabalho, eu frequento lugares que tem muitos artistas, mas é por conta do lugar onde eu trabalho. Certo. E eles não estão nem aí com roupa. Não estão. Sim. É chinelão, é não sei o quê. Se bobear, vai de pijama. Então, eu pensei assim, quando a pessoa tem autoconfiança, né? O artista, ele trabalha o ego o tempo todo, ele tá ali em evidência. Ele, de certa forma, ele tá se achando, porque ele é uma pessoa que tá todo mundo olhando Tá e nos falando dele. holofotes, né? Eu não tô nem aí. Então, eu acho assim, a gente olhar pra gente assim, também tô no holofote. Ninguém sabe que você existe. Eu sei. Eu sei. Pra mim tá bom, né? Tipo... Né? Eu sei, gente. Nossa, foram anos, Yuri. Anos. E quer saber? Acho que tem uns 3 ou 4 anos que eu aprendi que a gente pode pôr chinelo de vez em quando. Sim. Sabe? Pra uma pessoa de 50. E é muito bom, né? Né? Nossa, eu adoro quando eu vou no mercado, assim, de chinelo, ando pra rua. Se eu pudesse, eu tava sempre de chinelo também, porque um pouco é preguiça mesmo de pôr tênis, calça. Não, vou no mercado, vou de chinelão mesmo. Tipo, como se você era uma eterna praia, assim, sabe? Tipo, Sim. trabalhar de bermuda lá onde eu trabalho também não pode, de bermuda, não pode de boné. Você sabe Aí- que no Rio de Janeiro tem um lance mais legal nesse sentido, assim, né? As pessoas são mais livres para poder, por causa do calor que é lá. Uhum. E eles já tem uma característica diferente. Eles Já vão é do já lugar, de né? sunga no mercado. Isso é engraçado. Lá já é mais esculhambado. Mas essa coisa da vestimenta, para eles é totalmente diferente. Eu acho que cada lugar tem um costume com essa coisa de vestimenta. Mas era muito uma condição sine qua non para mim. Ai, vai todo mundo olhar para mim se eu não tiver desse jeito. Tudo bem, que eu era brega. Isso eu tenho, porque eu não era uma pessoa que ligava muito para isso. Eu estudava, gostava de estudar. Então as meninas todas sabiam que calça que estava na moda, que sapato que estava na moda. E eu não estava nem aí. Mas eu fui aprendendo e demorou. E eu acho que quando você tem um coração forte, confia em você, você pode até pelado. Né? Ninguém vai falar nada. É estilo egocêntrico. Excêntrico. Eu já acho que é a sensação do invisível que eu falei pra você aquela vez. Tipo, às vezes eu tinha essa... Porque quando eu ia trabalhar no outro lugar que eu morava, eu passava pela Paulista, eu ia uma parte a pé. Agora eu não vou mais, né? Eu já chego direto na estação. Mas antes eu andava um pedaço da Paulista a pé. E às vezes eu passava assim e eu ficava com a sensação, falando, acho que se eu andasse pelado aqui, ninguém ia reparar. Porque a sensação que eu tinha era que ninguém reparava na minha existência. Tipo,
Só aqueles caras que ficam vendendo as coisas e param você, posso falar com você rapidinho? Ou aqueles palhacinhos que vêm pedir ajuda, sabe? A galerinha vestida de palhaço. Eu acho que, sei lá, eu ainda tenho um pouco dessa sensação, mas tipo, era como se eu fosse invisível, sabe? Eu falei, eu juro que se eu passar pelado aqui, ninguém vai ver. Parece que ninguém olha, sabe? Ninguém tá te vendo, é uma sensação... Isso sempre foi? Desde que você era adolescente, criança? Não, agora. Mas agora. Adulto, assim, tipo, Tem sei lá. que investigar isso, sabia? Uns 30 e poucos pra frente. Investiga, é tão gostoso. As pessoas têm preconceito com terapia, têm preconceito com psiquiatra. Eu amo. Tarja preta, psiquiatra, adoro. As pessoas têm preconceito, mas sabe o que eu acho? Eu acho que é um autorrespeito. Quando você vai num lugar e fala assim, eu queria entender isso aqui em mim. Não vou gastar dinheiro com cerveja com você lá na balada. Eu vou gastar com a minha terapeuta. Eu acho que é um amor próprio tão gostoso. Eu só choro. Sim. Eu não posso ter um terapeuta na frente. Já começa. Porque ele vai lá e cutuca, né? Aquilo que a Sim. gente não quer ver todo dia. Quando eu era mais novo, eu tinha umas ideias de estilo do nada. Tipo assim, um dia veio na minha cabeça... Isso eu tava com uns 15 anos, 14 anos. Um dia veio na minha cabeça assim, que eu tinha que colocar lenço na cabeça e usar um óculos de lente azul. Era a época da bandana. Tipo, mas já não tava usando tanta bandana também. Entendi. E aí, tipo assim, só que pra usar a bandana tinha que raspar, porque eu tinha cabelo ainda. Eu raspei o cabelo, comprei uma bandana do Brasil, porque era a época da Copa e tal. Aí eu peguei e coloquei uma... Não sei se é a bandana que fala Holanda. Não, acho que era lenço mesmo. Por que tinha que raspar? Porque eu tinha muito cabelo, aí não ficava legal amarrando. Entendi. Aí pra ficar mais fácil. Aí eu pensei assim, vou amarrar um negócio na cabeça e vou meter um óculos. E eu nem usava óculos. E aí eu não sei como, eu fucei pra caramba e fui procurar em vários lugares. Eu nem trabalhava também, tive que fazer uma correria pra conseguir esse dinheiro. Acho que eu vendi latinha na época, porque eu não tinha grana. Aí eu comprei esse óculos azul e esse lencinho, né? Amarrei o lencinho na cabeça e eu fiquei me achando, né? Falei, agora eu tô Estiloso. E aí eu fui na praça com esse jeito meu, assim. E aí a galera começou a tirar um puta sarro. Tipo assim, você tá com óculos de mulher. Aí já começou isso, que o óculos que eu tava usando era óculos de mulher. E não era um óculos normal, só que com a lente azul. Tipo, Sim. E não era uma lente azul, óculos, era bem azul mesmo. Mas só que eu tava me achando pra caramba. E aí eu fiquei usando assim, só que aí começaram a tirar sarro de mim, falando que era óculos de mulher e não sei o quê. E aí, tipo assim, sei lá, eu usei 3 vezes. Depende da E aí idade, já isso faz muita diferença. Eu era Quantos anos moleque, você eu tinha? tava com uns 15 anos. Então, nessa idade o pessoal derruba você assim, ó, no peteleco. Entendeu? Depois mais velho você fala, é mesmo? Não gosto. E uma outra vez também eu me vesti de Supla. Que eu gostava muito do Supla por causa da Casa dos Artistas, né? O Supla, ele é do mesmo planeta da Narcisa, né? Por aí. Tipo, todo mundo gosta, ninguém sabe por quê. O cara Não pode fazer o sabe que ele explicar quiser. isso, Então, é o mesmo planeta. Ele tem esse chip, né? Ele tem essa permissão, né? Essa licença poética. Né? Isso. E aí eu gostava muito dele por causa da Casa dos Artistas, né? Em 2000, fez maior sucesso e tal. E aí eu segui gostando dele, continuei sendo fã. Aí eu comprei o CD e tal. Aí teve um ano que ele lançou um CD que era Político e Pirata. E metade do cabelo dele era preto e a outra metade loira. Ele pintou metade mesmo. E aí eu falei, vou pintar o cabelo assim. E aí eu pintei o cabelo assim, aí eu olhei o jeito que ele se vestia, eu arrumei uma calça jeans velha que eu tinha em casa, rasguei toda umas partes da calça, assim, pra ficar com aquela calça meio punk mesmo. Comprei as pulseirinhas, peguei um colete que eu tinha em casa. Mano, era uma camisa, eu arranquei, assim, fiz ela ser um colete, e eu saí vestido de Supla no carnaval. E deu certo? Ou alguém veio te jogar Não, água? me zoaram pra caramba também. Eu preciso ir na casa dos seus amigos aí. Eu vou bater lá um por um pra gente conversar. Não, mas onde eu quero chegar te contando isso é porque eu não ligava. Mesmo que a galera me zoava, eu ficava meio... Né, lógico, não tem como você... pouquinho Você não é blindado, né? Hoje talvez até aguentaria mais, mas naquela época eu não era, tipo, tão cabeça aberta, né? Tipo, então o pessoal começava a encher meu saco e eu ficava meio, né? Ficava meio chateado, mas eu continuava. Então, assim... Hoje, jamais eu teria coragem de fazer isso. Entendeu? Entendi. Então, eu já fui mais cara de pau nesse sentido, de tentar outros estilos, de sair pra rua com umas roupas meio doidas. E você acha que você tem um estilo? Ou você acha que você vai seguindo? Eu acho que eu sou um estilo mais básico possível, assim. Não diria, tipo, o mais simples possível. Tipo, eu nunca fui de ir atrás de estilo. Na época da Madonna, quando ela fez ali em 84, assim, eu minimamente usava umas coisas parecidas, umas polainas, umas calças assim. Eu era fã dela e da Cyndi Lauper, porque viviam brigando as duas. Tretado. E aí, foi acho que uma
Não, e quando eu tive minhas bandas de rock, olha só, era a minha oportunidade de usar um gótico, um negócio assim e tal. E eu não usava, era mais jeans, um negócio. Tá vendo? Eu sempre fui muito low profile, disso pra brega. Entendi. E aí eu comecei a entender, de novo, né, essa nova era da minha vida, convivendo com outras pessoas, você vai de um extremo a outro com mais facilidade. Hoje eu me entendo assim, eu penso que eu preciso ter a cara dos meus projetos novos, e são muitos. Entendi. Então eu acho que eu consegui ganhar um estilo aí, tá aos poucos. Mas eu ainda fico em casa bem brega. Com roupão com a roupa e da minha, pantufa. com as roupas da minha mãe. Pantufa também? Gosta de usar pantufa? Não, agora pijama não. Pijama é com frufru aqui. Meu quarto é tipo meu templo. É. Então eu tenho lá é só a perua. Mas você usa roupão também? Tipo, você Uso- sai do banho de roupão e tal? Não, do banho não, mas eu tenho um roupão todo fresco, cheio de frufru, assim, que eu fico... Pra ficar em casa? Pra ficar, perua mesmo. E aí você, tipo, toma café na taça e aquele cigarrinho com aquele negocinho na ponta, assim? Tipo, assim. Eu tenho as xícaras, agora chegaram umas xícaras lindas, Isso eu tenho, porque é da minha família também, né? Eu gosto. Sim. Uma água num copo de cristal, por mais que pareça bobo que eu vou dizer, ela parece ter outro gosto. É uma coisa Porque- mais chique, não dá pra né? Sei lá, explicar. elaborada. Não sei explicar, mas é gostoso. Frescuras à Não, parte. tá certo, né? Frescuras à parte também sento no Só chão. curiosidades. Com um pastel sentado na calçada. Ó, que legal. Assim que é bom, né? Já Sabe tomei andar em sangue todos de os boi. ambientes. Já tomei sangue de boi escondido atrás da escola, entendeu? Pra ver como é que era. Todo mundo já fez isso. Só que na época, em vez de eu ser aluna, eu era professora. Maravilhoso, né? Quando eu era aluna, eu era uma santa. Tá vendo? Pulou a etapa, né? Professora que ia com os alunos atrás da escola, gente. Você falou que tinha banda de rock, agora eu fiquei curioso também. Você era vocalista da banda? Eu tive uma banda só de mulher que chamava Os Biscoitos. Ó, A gente entrou num festival com death metal, saímos com o troféu com Roxette cover. caramba, que louco. Achei que eu ia tomar tomate ali. Por quê? Só death metal, os caras assim, ó, Ah, sim. sangue no olho. E eu tive outras também. Foi muito bom, assim. Eu fui muito exposta sem querer. Sabe? Eu sou super envergonhada. Não tem presença de palco nenhuma. Você acha? Eu não tenho. Não tenho. Eu não fui parece. ginasta, meu. Ganhei 14 medalhas. Campeonato Brasileiro. Olha só. Tudo que eu fiz, não sei por que eu fiz. Tipo Forrest Você só Gump. foi, né? Selena multifaces. Forrest Gump, eu acho que é muito, muito assim, pra quem viu o filme vai entender muito a minha vida, assim. Ah, eu gosto pra caramba de Forrest Gump. Aquilo lá, Ano passado, meu Verdade. irmão me deu um livro do Forrest Gump, cara. Eu falei pra ele, né? Existe o livro, isso é baseado num livro e tal. Aí, dia do meu aniversário, eu cheguei e tava lá em cima da minha cama. Meu irmão me deu um livro do... Eu já tinha o filme também, né? Porque eu gosto pra caramba eu também. tenho ele desde a época que era cassete. Que louco. O Tom Hanks é canceriano, que é o meu signo também. Ele é 3 de julho, né? E no mínimo ele ia fazer alguma coisa muito parecida com o nosso signo. Uma hora a gente conversa, assim, tem vários nomes desse signo. Óbvio que não é o melhor signo do mundo, tem um monte de psicopata também. Mas, aliás, tá no ranking do segundo ou terceiro lugar dos Os caras psicopatas. piores No nosso signo. Não vem que o seu também tá. Ixi, A gente- Maria. E o seu é o primeiro. Sério? Do nosso amigo Anderson é o Nosso pior amigo de todos? Anderson. Pior? Não, tô brincando. Ah, ele já vai levantar e vai Pesquisem embora. aí os psicopatas de cada signo no Nossa. ranking. Lembrando que o Anderson é Sagitário. Só pra gente apimentar aqui. A galera pega mesmo, né? Que nem aquele dia você falou que quando você conhecer alguém, você precisa saber qual que é o signo. O Senão a Cid, conversa nem continua, né? signo, gaveta de remédio, Cid, Jus Brasil e Maria da Penha. Se tem alguma. Se tiver uma só, assim, Se tiver de um, levinho. tá amarrado o nome de Jeová. Agora, a mulher da tacinha, mas foi só uma. Só. Mas quem foi? A mãe. Ele bateu na mãe. É. Então na mãe, não vai bater Coisa na leve, mulher. quase nada, imagina. Tá amarrado. Né? Aí não, né? Queima na fogueira santa de Israel. Mas, ó, a gente tá falando de música, de banda, né? Que você teve banda também. Eu também tive banda na minha adolescência. Até fiz um episódio que eu contei aqui no podcast, que era bem na época da escola também, assim, de adolescente também. Então, aquela coisa meio de você ter uma necessidade de pertencer a alguma coisa, sabe? De pertencer a alguma tribo. Então, era uma coisa meio pop rock também. Aqueles rockzinhos mais nacionais, Skank, o Rapa, Charlie Brown, Legião, Paralamas. Tipo, era isso. Delícia. Eu adorava, assim. E o próprio Engenheiros eu sempre gostei muito, mas eu nunca toquei em Engenheiros na banda.
que eu tinha lá, porque eu não sabia tocar, porque as notas do Engenheiros eram mais difíceis. Sim. São notas mais E o difíceis. tom dele né? é difícil de cantar. Não sei como pra sua voz, mas pra mim é impossível. É que nem Jorge Versilo. Tentar tocar música do Jorge Versilo no violão é quase impossível pra quem não sabe tocar direito, que é o meu caso. Pra quem sabe tocar, beleza, mas nossa, nota, pelo amor de Deus, onde ele tirou. Aí, mas é legal, você falou agora, me deu uma nostalgia também dessa época, assim, que eu acho da hora, assim, quando a gente tá na banda, né, por um momento passa na sua cabeça, assim, que aquilo vai dar certo, né, que você fala, putz, e se eu ficar famoso? E se, Mas eu tipo, não queria ficar famosa, você não sabia? queria? Eu tinha pavor. Eu queria aquele aplauso caloroso. Tem uma música, desculpa te interromper, Não, que imagina. eu te falo que eu sou um pouco... Fica tranquilo. Mas você já volta. Teve um dia que eu fiz Jill, que depois eu te mostro como é que é essa música. Ela tem uma paradinha. Então ela fala assim, hearts are broken every day. Aí ficam segundos. Aí entra o violão. Dun, dun, dun. Esses segundos eu fui aplaudida de pé. Você não tem noção, Yuri. Que louco. Você não tem noção. Parece... Porque eu sempre fui uma pessoa muito, como eu te falo, me Sim. senti invisível. Uhum. E é muito louco estar o seu pai e sua mãe aqui, você cantando uma música completamente nada a ver com o que é o pedido do festival, no Arquidiocesano. Ou foi no Santa Amália, um dos dois. Lotado de gente, e você com uma proposta totalmente adversa, e aí você se aplaudida de pé. Eu tenho isso gravado naquelas fitinhas que entra dentro do fitão. Pra você ter uma noção, que sabe? louco. Aquele dia foi como se eu falasse assim... Eu não dependo da avaliação das pessoas próximas. Isso é um tema que um dia a gente pode abordar aqui. Porque tem muita gente de luz no mundo que vai te ver da forma como você merece ser visto, sabe? E às vezes as pessoas que jogam mais contra você são as pessoas mais próximas. Não tô falando só de família. Sim, tô falando de pessoas próximas, kármicas, inclusive. Assim como aconteceu quando o Silvio Santos me chamou para os Pontinhos e chamou só a mim. Eu achei que ele ia chamar todos os demais participantes. Do Paranormal. E ele chamou só a mim. Eu também me senti iluminada naquele momento por ele ter me escolhido entre tantas pessoas boas. Sim. Né? Quando foram várias situações da minha vida que isso aconteceu, que era tipo assim, eu sou a palhaça. Para de ficar esperando o elogio de uma única pessoa, a validação de uma única pessoa, que no caso vem a ser minha mãe. Minha mãe era muito, muito difícil de elogiar. Né? Hoje ela elogia, meu pai também. Meu pai, tipo... Até elogiou aqui nos comentários. Então, tá vendo como ela tá boazinha? É o remédio, hoje eu tô É o remédio da Jojo. Entendi. Então, era muito difícil receber um elogio. Pra mamãe era assim, você não fez mais que obrigação. Tudo era mais que obrigação. Difícil, né? Então, teve um dia que eu falei assim, quer saber? Se minha mãe não me enxerga direito, tem gente que enxerga. É um momento muito de epifania na vida da gente. E se você quiser, a gente monta uma banda. A banda dos velhos, a banda dos... Bora montar uma Cardenal. Aí, quando for cantar @Stank the Reason, você canta. Não, a gente tem que cantar junto. É. Banda, essa altura do campeonato, com a voz da Aracida Top Term. Pensou? Mas você falou do Silvio. Você ficou bastante tempo lá no jogo dos pontinhos? Você ficou... Eu fiquei o suficiente para infartar quase, né? Quando a gente ia entrar, não sei se eu já falei aqui, eu fiquei com medo dele ficar me zoando, né? Porque eu sou tímida. Então eu pedi pra produção se eu podia vê-lo antes. Aí eles disseram que nunca ele recebe ninguém no camarim. Aí eu, Ele falou, mas eu vou ver se ele te recebe. E aí ele vai te receber. E eu tava com um vestido verde, e aí ele diz, você veio vestida de azeitona? Logo de cara. Aí eu falei, o senhor não vai me zoar, né? Eu falei com a profundidade do meu coração. Eu tava morrendo de medo de ser zoada. Falei, o senhor não vai me zoar, né? E aí ele deu 2 passos para trás e fez uma coisa assim, como uma reverência, assim. Falou assim, não, você tem em mim o seu cliente, né? E as pessoas dizem que ele não usa perfume, né? Que ele era alérgico. Eu não vou falar que era, porque para mim ele tá vivo. Na mente, no coração da gente. Que ele é alérgico a perfume, pois então eu senti o perfume de alguma coisa que estava nele, no espírito. Porque pensa numa criatura cheirosa. Sério. Eu talvez tenha sentido, talvez a essência. Verdade. E deve ter sido muito louco conhecer. Foi uma sensação conviver, de né? paz e de vida e de fresh. Como é que eu posso falar? É um frescor de alma. Sim. Caramba, que louco, hein? É porque, assim, acho que o sonho de todo comunicador, né? Todo mundo que gosta dessa área de rádio e TV. Não só as pessoas que são da área, mas que... Acho que o sonho de todo brasileiro, assim, né? Era conhecer o Silvio, né? Tipo... Que dirá trabalhar com ele, ver ele, assim, trabalhando, ver ele em ação, porque...
ele tinha um dom, né, assim, o dom da comunicação, todo o entretenimento que ele trazia. Devia ser uma aula você ficar E o assistindo dom ele, de né? descobrir pessoas, foi nisso que eu me apeguei. Eu tenho a impressão que quando ele me viu, e ele viu alguma coisa em mim que eu tinha que aproveitar isso. Ele me deu uma segurança, sabe? Que louco. Tipo assim, não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa visionária, é uma pessoa que tem um olho clínico, como minha chefe. Minha chefe também tem um olho muito clínico. E pra mim é uma honra trabalhar com ela. A gente tem uma validação, como se fosse um selinho de Harvard, que é sim, diferente. sensacional, né? Né? É gostoso. Muito louco. E o louco é que entrar nos pontinhos era diferente do que entrar no Celso. Que no Celso a gente entrava normal, mas nos pontinhos era um corredor bem estreito. O meu vestido, ele esvoaçava pra trás, era verde. Eu falei, eu sou Madonna. Você chegava toda pomposa. Um monte de gente aqui desse lado. Igual antes de entrar na van com a Anitta, né? Que a gente eu fui passar a tarde com ela no hotel. Depois de lá a gente foi no Sérgio Grossman fazer a gravação. Então, quando a gente tava no hotel, tava tudo ótimo, a gente tava conversando e tal. Quando vai entrar na van, eu não lembro se foi na ida ou se foi na volta, mas acho que foi na volta. Tá ali a van, você pensa que tá tudo certo. Daqui um monte de segurança, um monte de gente, corre. Entrar na van é praticamente uma guerra. Aí fico pensando, gente, o que essa moça também deve passar de assédio das pessoas, né? Das pessoas, às vezes até jogar coisa, não sei, Sim, né? O ser humano é esquisito, puxar cabelo, né? Que às vezes até no desespero não é nem por maldade, mas a pessoa, ela parece que ela quer um pedaço do artista, né? E ela é tão de boa. Mas aí, quando você sai, assim, você tá saindo de um programa normal, daqui a pouco segurança. Pra gente voltar pro hotel. Esse glamour é um glamour que talvez deixe algumas pessoas cegas. Também é um outro tema pra gente conversar, sabe? Que eu acho que pode deixar algumas pessoas um pouquinho fora da casinha, assim. Entendi. Você se sentir muito o dono do mundo, assim, né? Como dizem, né? Sobe pra cabeça, né? O sucesso subiu pra cabeça, né? A gente percebe que tem alguns artistas que a gente ouve falar também que foi arrogante, que tratou mal, ou até lá na rádio mesmo, às vezes vai algumas pessoas que são famosas, assim, chega lá, não fala com ninguém, só fala com quem vai entrevistar, não conversa com a galera que é as funções mais baixas, entre aspas, né? Então tem uns que são assim, a gente E tem já aqueles que não são presenciei. ninguém que são assim. E você acha pra caramba, nossa! Esses são os piores, né? Que em algum lugar na cabeça deles, acho que são fodões e não são, né? Isso é foda. Mas, ó, eu no off, né, pra galera que tá assistindo a gente aqui no nosso Terça Nobre, conversei com a Selena essa semana, falei, ó, vamos fazer o seguinte. Eu levo uma música pra você e você leva uma música pra mim. E a gente vai ler a letra dessa música e tentar falar sobre a profundidade dela. Essa daqui eu já até li em episódios anteriores, bem anteriores mesmo, quando eu ainda fazia o programa em casa. E falei um pouquinho sobre o que eu achava do significado dessa música. E também tem esse detalhe, apesar da música ter a letra e tudo, mas assim, tem a nossa interpretação também. Sim. Então, assim, às vezes não quer dizer que o compositor pensou nisso exatamente, mas pra mim fez esse sentido. E assim como a Selena também tava falando que ela escolheu. E como eu tô um pouco ácida hoje, eu resolvi barbarizar. Então, você começa? Eu começo ou você começa? É que eu vou barbarizar. Você acha melhor eu começar Eu então? acho melhor que você é doce. Oh, meu Deus. Então, essa daqui eu já li aqui no podcast, que eu falei, é a música do Los Hermanos, que chama Cara Estranho. Ela é do ano de 2003. Aí eu vou ler pra você, que nem eu li aquela do Raul Seixas, que eu gosto pra caramba também. Começa assim, ó. Olha só, que cara estranho que chegou. Parece não achar lugar no corpo em que Deus lhe encarnou. Tropeça a cada quarteirão. Não mede a força que já tem. Exibe à frente o coração que não divide com ninguém. Tem tudo sempre às suas mãos, mas leva a cruz um pouco além, talhando feito um artesão a imagem de um rapaz de bem. Olha ali, quem tá pedindo aprovação? Não sabe nem para onde ir, se alguém não aponta a direção. Periga nunca se encontrar, será que ele vai perceber? Que foge sempre do lugar, deixando o ódio se esconder. Talvez, se nunca mais tentar viver o cara da TV, que vence a briga sem suar e ganha aplausos sem querer.
faz parte desse jogo dizer ao mundo todo que só conhece o seu quinhão ruim. É simples desse jeito, quando se encolhe o peito e finge não haver competição. É a solução de quem não quer perder aquilo que já tem e fecha a mão pro que há de vir. Sim. Né, a retenção, né? As bênçãos caem, elas passam todas aqui, ó. Então você viu que louco é essa parte que, tipo assim, ele não se encontra no mundo, como aquele negócio, né? Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer lugar serve, né? Não tem... E ele, tipo assim, ele vai embora dos lugares, porque assim, quando ele cansa, ele tá com raiva, de vez ele falar que ele tá com raiva, ele desiste. Ele vai embora. E aquilo que a gente tava falando das pessoas, né? Tipo assim, às vezes um cara famoso vai chegar e vai receber um aplauso sem ter feito absolutamente nada, Sim. só porque ele é famoso. E aí a gente pensa, pô, mas por que eu não posso ser famoso assim também? Por que eu não posso também ter isso? Aí, tipo assim, aí você vai tentar ser alguém que você tá se esforçando pra caramba e ninguém vê. E uma pessoa que não faz esforço nenhum recebe aplauso, às vezes, só porque é famoso, ficou conhecido por algum motivo. E a parte também que me pega é quando ele fica talhando como um artesão a imagem de um rapaz de bem. Tipo assim, tem que provar alguma coisa pras pessoas. Assim, eu sou uma pessoa de bem. Não, eu sou bom, eu sou legal, eu sou gente boa. Tipo assim, tem que o tempo todo tá com uma máscara pra agradar a sociedade, pra agradar as pessoas em volta. Tipo assim, não, eu tô com raiva, mas eu não vou falar que eu tô com raiva. Sim. Eu tô com ódio, mas eu tô fingindo que tá tudo bem. Quando diz que ele não cabe, né, que ele não entra no corpo que ele tem, que ele é um pouco Sim. desastrado, me lembra muito a idade da adolescência, né? Eu acho que retoma muito quando você tá ali, que você já não é mais criança, você tá se tornando um adulto, Só que você não se sente ainda um adulto, você né? não se sente nenhum dos dois, na verdade. Você tem rompantes de um e rompantes do outro. E aí você é taxado como rebelde, maluco, e aí aquilo tudo... É bem bonita a música, bem forte. Muito louca, né? Sim. O engraçado, aquilo que eu tava conversando com você também, sobre o significado, né? Às vezes a gente escuta uma música e não presta atenção direito na letra. Né? Que nem você falou aquele dia da música do Legião Urbana, Ainda é Cedo, né? A galera escuta, dança e não pega profundidade, né? Lógico, às vezes você tá parando pra prestar atenção, aí você talvez por um momento você fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Mas às vezes você ouviu várias vezes uma música e não prestou atenção nisso. Aquela música do... Oh, where can my baby be? Fala de um desastre, de uma morte, e o cara perde a mulher ali num acidente de carro. Ele é horrível, né? Quando ele diz assim que ele tá esperando que ela venha buscar por ele, venha buscá-lo. E assim, é um acidente de carro que ele vai descreve os screaming tires, os pneus que vão fazendo barulho, ele vai derrapando e ele meio que mata, em tese, acidentalmente, a mulher da vida dele. E todo mundo canta com a Heineken na mão. Ou a parte do refrão, Last Kiss, né? Last Kiss, né? Ela era pira, né? E sabe. Super... E a Hotel California, então, que é um hotel fantasma. Então, Do quem Eagles. canta Hotel California... Welcome to... Não, quando ele diz assim... You can check out anytime you like, but you can never leave. Ele fala, você pode fazer o check-out a hora que você quiser, mas nunca vai sair daqui. É a última frase da música. How they dance in the courtyard, quando eles estão no salão dançando aquelas danças antigas. Aí fala algumas danças para se lembrar, algumas danças para se esquecer. Nossa, e eu acho que o filme do Iluminado, ele é baseado em alguma coisa aí, tá? Eu ia falar isso agora, porque você foi falando, eu lembrei exatamente da cena do Iluminado, quando ele vai pro bar, não tem ninguém, e quando ele olha no espelho, tá acontecendo uma festona, ninguém consegue ir embora do hotel. Não, você falou, eu falei, mano, é o filme. Eu acho que tem. Eu não sei se o Stephen King pegou dali ou quem que pegou daqui, porque eu não lembro de quem que data. Quem pegou de quem, né? Porque o Hotel California acho que é mais antigo. Se eu não me engano, o filme do Stephen... O livro, não sei o ano, mas o filme é de 1981. Então, o Hotel California acho que é antes. A gente precisava ver de que ano que é o livro, né? Sim. E essa música, se você pegar todas as... É que agora não é legal que a gente teria que falar em inglês e é mais complicadinho, às vezes, pra galera. Pra gente. Mas tem muita música em inglês que as pessoas cantam que nem papagaio e não sabem o que tá falando, né? Tem que dar uma olhadinha, tem que dar uma espiadinha.
Mas que nem eu tava vendo aqui, ó, o livro é de 1977. Então, Aí agora a gente vê o ano da música Hotel California, é de 1976. eu tô pensando que eles Olha. fizeram talvez uma parceria de Que é muito perto, intertextualidade. né? Hotel California é 76, o livro Sim. 77, é o filme um pouquinho mais pra frente. Mas aqui o que conta é o livro, né? Então, E é só você ver, se você Muito perceber louco. no Iluminado, você tem essa sensação do... Depois pega a letra do Hotel California, vocês que estiverem vendo, pega e põe assim pra você escutar com a tradução, pra você sentir, porque aí é o arrepio que você vai vendo em todas as... É como eu falo, você ter a noção do que você tá cantando, que nem Woman in Chain, né? Eu vi esses dias que tava a pessoa falando que era do feminismo, a mulher acorrentada, aquela música... do Tears for Fears, né? Linda Então, essa música. aí fala que o feminismo já tinha várias teorias da mulher acorrentada, da mulher que apanha, né, da violência doméstica, que não pode falar nada porque fica casada. Na verdade, é escravidão. Então, quando você vai olhando e vai lendo, claro que a gente pode ter várias interpretações. É que, pra mim, é difícil, porque eu só fui 26 anos professora. Quando eu começo a falar de uma coisa, eu já vou, né? Aí eu já ligo uma coisa com a Vai outra emendando. e vou emendando, mas é muito interessante a gente saber o que tá cantando. Sim, principalmente quando é inglês, né? Que nem teve uma época que você, que é professora de inglês também, né? Que eles pegavam músicas americanas que tinham uma pegada romântica, um toquinho mais bonitinho, mas que a letra não era romântica, não falava de amor, mas eles colocavam nas trilhas sonoras da novela, e aí muita gente amava aquelas músicas que era de um casal na novela, e quando via a tradução ela falava sobre a morte de uma criança, Sim. ou outras coisas difíceis, assim, e a galera ficava sofrendo ouvindo a música sem saber a tradução, e às vezes não era, né? Não era nada Ou daquilo. a tradução da música não falava sobre O amor, né? Dire Straits, né? Eu dancei muito nos bailinhos que dançava coladinho, assim. Eu tinha 11, 12 anos. Dançava com o menino, né? E era Brothers in Arms, a música. A gente achava que era uma música romântica que falava dos soldados mortos, né? Irmãos de guerra, irmãos de arma. E ela tem uma intertextualidade com aquela... Em português, por exemplo, a gente teria aquela... Existe alguém que está contando com você... Pra lutar no seu lugar, já que nessa guerra não é ele quem vai morrer. Imagina. A gente tinha uma intertextualidade. Não sei se é da mesma época, mas era pertinho. E não era nada de amor. Não tinha galera... nada de amor. Brothers in Arms é dolorida demais. Dói. É que nem aquela música do U2, né? Sunday Bloody Sunday. Fizeram uma versão dela em pagode. Ah, não. E a galera fica muito brava. Que foi um grupo chamado Sambo, né? Que fez um grande sucesso e tal na época. E aí o pessoal falava assim, cara, que loucura foi essa dos caras fazer essa versão pagode e a galera arregaçando samba, né? Meio samba, meio pagode. A Sunday, a batucada comendo solto. E essa música fala de um massacre. Exato. Né? E aí, tipo, a galera fez uma versão sambão dessa música e o pessoal Mas sambando e curtindo, então, tipo, é muito... tanto que hoje a galera pega muito no pé, assim, quando começa, quando surge essas coisas, entendeu? Uhum. Falou, peraí, meu amigo, essa aqui não dá pra traduzir, não. Mas eu acho que começou essa visão um pouco melhor, porque assim, a gente tinha, que nem a música do Titanic, que virou amor, é como seta que atravessa uma vez só, que não tinha nada a ver. Da Sandy, né? Desculpa, eu amo Sandy, amo, morro de chorar com as músicas dela. Mas aquela tradução foi muito... Entendeu? Aí, tipo, fizeram uma tradução livre. Isso, mas o lance é você respeitar não só a rima e a métrica, você tem que respeitar a parte sonora, ok? Mas você tem que saber, acima de tudo, o que aquela palavra significa. Sim. E aí a cereja na ponta do sorvete foi Juntos em Shallow Now. Isso que eu ia falar, Entendeu? lembrei também, mano. Aí assim, porque shallow, abismo, buraco. Então, tem uma outra tradução aí que eu não me lembro agora, mas Acho que era shallow raso, não era? tipo, é como se fosse meio que um buraco, assim, meio que rasante, sei lá. Alguma coisa do gênero. E não é Juntos no Buraco agora. Juntos em Shallow Now. Ela falou como se Shallow fosse uma cidade encantada. Vamos pro Shallow. Ela... Tocando flauta. Eu acho que essa foi a última que a galera não perdoou mais. Aí depois disso pararam de mexer, né? Tipo assim, pode ver que sempre tinha umas versões brasileiras e a galera não falava nada. Ah, que legal, tal. Aí, tipo, eu lembro que a galera pegou muito no pé do Latino quando ele fez aquela do Gangnam Style, né? Porque o Gangnam Style fez um
sucesso Eu não acredito que ele mundial. estragou essa música. É um fenômeno, tipo, o maior vídeo da história do YouTube. Eu não sei se ainda é, mas era o vídeo... Ele zerou a contagem do YouTube, tipo, eles tiveram que criar outro número lá, porque não chegou no máximo que podia, né? E aí ele fez a versão brasileira, e aí deram strike no canal dele e tal. Tenho até medo de saber. Então, não ficou ruim, não. Ele pegou o ritmo lá, como ele sempre fez, mas né, a galera parou de perdoar. Porque que nem, por exemplo, Festa na P perdoaram. Festa na P não era dele, né? Perdoaram, fez sucesso, a versão brasileira e tal. Aí ele fez essa daí, a galera quis cair matando. E eu acho que isso daí queimou muito a Paula Fernandes também, o Shallow Now. Pode ver que depois do Shallow Now, a Paula Fernandes deu uma sumidaça, assim, tipo... Foi. Ela ainda faz, né? A gente sabe que ela tem a carreira dela, mas, tipo assim, ela já não tá tão nos holofotes como ela era antes, Pode né? ter ficado machucada, eu Isso acho, deu com as uma críticas queimada, das né? A pessoas. galera pegou Eu só muito fico no pau, pensando pra que pesado, serve né? os produtores, né? Pra que servem as pessoas que acompanham essa pessoa, que é uma pessoa tão estimada, que todo mundo gosta tanto, ela tem que ter uma equipe que, no mínimo, tá prestando atenção no que tá fazendo. Sim. Quem é que deixou? Quem que permitiu juntos em Shallow Now? Essa pessoa Ficou tinha que estar na zoado. fogueira também. Sim, porque foi sacanagem, Eu a vou galera... descobrir quem foi que Descobre, permitiu pra gente vem esse contar juntos. aqui. Porque, porque- você não me ajudaria se eu estivesse fazendo uma Você falou, ó, burrada? vai ser legal isso aí, Não né? vai, amiga, não dá. Então, que nem aquela música do Damien Race, né? Blowers Dowder, que é aquela... que primeiro foi a versão da Ana Carolina e do Seu Jorge, é isso aí. E aí depois teve a versão da Simone, Então Me Diz. Que é a mesma música, só que aí a da Simone é a Simone ou... Putz, Gal Costa, me deu um branco agora. Eu sei que tem a versão Então Me Diz, que aí segue praticamente a tradução da Blowers Dowder. Mas isso aí também foi isso, foi só o ritmo. Pegou o ritmo da música e fez uma letra em cima que não era a tradução. E se você não quer fazer a tradução, você quer fazer faça uma coisa boa. Eu Sim, penso assim, você vai para um outro estilo não, vai para uma outra letra, uma outra temática, faz uma coisa legal. Que nem, que não é do seu tempo. Tem uma música do Elton John que é assim... It's a little bit funny, this feeling inside. Todo mundo conhece. Pois ela tem do Billy Paul, lá em 1900 Guaraná com Rolha, que é outro ritmo. Eu convido vocês a pesquisarem Billy Paul. Essa música chama como? It's a little bit funny, this feeling, I hope you don't mind. Você não lembra da... Peraí. o meu Shazam não detectou. Wonderful life is with you in the world. Enfim. Eu vou dar um jeito de colocar o nome na Já você vai descrição, descobrir. já coloco. E aí ele fala. Não, mas pode falar, continua. Gente, eu tenho que lembrar o nome dessa música. Você vai lembrar. A gente vai dar um Google e você vai lembrar. Eu tô Mas preguiça. essa que eu falei é da Simone mesmo. Que eles fizeram uma... Então, fizeram duas versões ali. Mas é isso, acho que hoje a galera não perdoa mais isso. Tipo assim, Não, pegar tá uma mais música... exigentes, né? Eu também comecei a me atentar a esses detalhes, que às vezes eles faziam assim... Alguma música internacional que eu gostava e eu colocava como trilha de alguma coisa que eu postava no Instagram, por exemplo. E aí, como hoje a galera vê a letra da música, então eu vou lá pegar a tradução da música pra ver o que aquela música tá querendo dizer, pra que imagem eu vou passar, que ideia eu vou passar tocando aquela música. Olha que doideira isso. A gente não se preocupava com isso, né? Só colocava ou só falava, essa música, curtia a música sem saber a tradução. E é o que você falou, é bom a gente saber o que a gente tá ouvindo. Então Né? hoje eu tenho Até por energia. essa tensão também. Se a gente for pela minha área de trabalho, né, que mexe com energia, o tipo de música que a gente escuta... na minha live eu cismei uma vez de cantar a música do Chifre no Asfalto. E foi batata. Tomei um chifre na sequência de um namorado que eu tinha. E eu não tenho muitas histórias de chifre pra contar, na verdade. Essa foi uma, eu acho. Não que eu saiba. Pode ser que sim. Né? Geralmente não sabe, né? Não, e eu nem namorava esse moço. E eu fiquei cantando a música do Chifre no Asfalto, e apareceu a bênção, né? Como é que é? O Isso. presente de Deus. Presente de Deus. E a gente fala, ai, que lindo, não sei o quê. E emplaquei, eu fiquei pedindo tanto chifre no asfalto que eu tomei. Olha, não acredito, você plasmou, como dizem. Plasmei. Mas, ó, e falando em plasmar, eu acho que chegou o momento da gente chamar o nosso patriarca do Terça Nobre. Ó, a música que eu tenho pra fazer um confronto com você, talvez talvez é do tempo que ele já era mais velho, inclusive. Você quer falar? Fala a música, depois a gente chama o Tio Chicória. Não vou falar. Eu vou Você vai fazer falar um pra ele? pedaço. Tá bom. Fala como um pedacinho pra ele. Depois Pra a mim? gente Vai falar Vai? pro Tio Chicória? fala pro Tio Chicória. Não, melhor não, que ele vai ficar chocado. Não sei, então fala agora. Tô curioso também.
Então, nós vamos falar mais uma vez da sociedade. Por isso que eu falo, quer chamar o Tio Chicória primeiro? Então vamos na música que eu tô curioso. A vida inteira a sociedade foi isso. A vida inteira alguém queria se encaixar, alguém conseguia se encaixar, alguém era criticado pelo que não dava, depois era exaltado pelo que dava e no final terminava no mesmo lugar. É muito louco como a gente tem que se posicionar de uma forma muito mais virada para a gente do que pela aceitação do outro, senão fatalmente a gente vai ser atropelado mais de uma vez. Peraí. De tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. Conhece? O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Presta atenção. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. Aí olha só. E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. É o refrão, você conhece. Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni, no começo da música. Ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá para qualquer um, maldita Geni. Um belo dia nessa cidade aparece um Zeppelin, e daí a gente já percebe o no sense, né, da música, mas tudo isso traz muito o período, né, daquela época da ditadura, enfim. Aí um cara chega num Zeppelin e ele diz assim, que quando ele vem nessa cidade, tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama se aquela famosa dama essa noite me servir. Aí a cidade, né? Essa dama é a Geni, mas não pode ser Geni. Tô declamando a música, tá? Ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir. Aí ela dá para qualquer um, maldita Geni. E aí, a Geni faz um twist nessa história. Porque ela não gosta, você percebe pelo começo da música, que ela só gosta de pessoa rampeira. E o cara era todo almofadinha. E aí ela diz assim, o Chico, né? Acontece que a donzela, isso era segredo dela, também tinha seus caprichos. E a deitar come tão nobre, tão cheirando a brilho a cobre, preferia amar com os bichos. E aí, nisso, a cidade vai, e aí ele diz assim, que, como é que é? Que a cidade foi implorar para ela, o banqueiro, todo mundo foi implorar, o bispo de olhos vermelhos e tal. Vai com ele, vai, Geni. Aí muda o refrão. E nisso a música vai fazendo uma coisa também no som. Ela começa uma valsinha. Grito, né? Daqui a pouco ela começa a ficar agitada. E aí eles dizem, vai com ele, vai, Geni. Vai com ele, vai, Geni. Você pode nos salvar, você vai nos redimir. Você dá para qualquer um. Bendita Geni. E era maldita, né? Era maldita. Aí a música vai... E o corpo da música vai mudando. E aí ele consegue o que ele quer, né? Ela consegue meio que salvar a cidade. Imagina se ela dissesse não. E aí diz assim, e ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira, até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria, com seu Zeppelin prateado. E aí a música começa a ficar bem paradinha, e fala que num suspiro aliviado, ela virou de lado e tentou dormir, mas nem raiou o dia, a cidade em Romaria não deixava ela dormir. E a música volta pro Joga Pedra na Geni, só que aí fala joga bosta, né? Na Geni. Ou seja, termina com tudo do mesmo jeito que era, por conta de uma generosidade. Em nome de quê? Pesado. Essa música é pesadíssima. É muito pesado. É pesada, a gente precisa olhar assim as músicas. Algumas músicas dão medo na gente. Eu lembro que eu tinha uma professora que chamava Geni, e a gente zoava com isso, que alguém descobriu dessa música. E aí a galera ficava falando isso e ela não gostava, ela ficava muito brava. Ela falava, não gosto dessa música. Ela não gostava nem que brincasse, que falasse, tipo... E aí eu não entendi, eu era moleque, né, tipo... Mas aí a gente ouvindo hoje a letra, que nem você falou, é pesadíssima. Ela é pesada, né? E ela é sensacional, sabe? Sim, é uma crítica à sociedade. E a Geni, ela fez um sacrifício, digamos assim, um sacrifício pela cidade que odiava ela. E ela termina odiada do mesmo jeito. Ela ajudou todo mundo a hora que precisou e depois não adiantou nada. Então é uma crítica social, é um pensamento, uma coisa pra gente refletir, que eu trouxe também, porque nos outros encontros da gente, a gente falou muito sobre aceitação, sobre como que a gente é visto pelo outro, né? A gente sempre abordou isso, né? Sim. Os elogios e tudo mais. Eu falei, não.
É que eu não tenho voz pra Chico Buarque, né? Mas eu tentei. Ah, mas ficou legal você cantando. Pesada. Ficou bonitinho. Eu acho que ela perde só pra Meu Guri, que eu não vou cantar. Pesquisem, Meu Guri. Puxado. Super, super. Assim, tem música que você fala assim, a pessoa, pra ela fazer um negócio Pensando desse... assim, dar uma puta de uma dó da Geni, né? Fala, putz, tadinha. Super. Depois que, tipo, só... Porque só ficou famoso o refrão, que nem você falou. Muita gente fala, joga pedra na Geni, tipo, mas você escuta a Quando música você ouve, inteira, ele fez você fala, tanta nossa. sujeira, lambuzou-se a noite inteira. Muito Você pesado. percebe que ela... Ok, que ela gostava de umas coisas mais diferentes, mas ela não tinha obrigação. Sabe? E hoje em dia tem eu não sou obrigada a nada, a frase, né? Sou obrigado. E naquela época não era desse jeito. E essa música foi bem na época da ditadura. Então eu imagino que tudo ali, a opressão tá contida em todas as coisas. É, ainda mais o Chico Buarque, né? O Chico Buarque ele já É. viaja bem, né? Diferente, Eu adoro. né? Eu gosto. Mas é isso. Agora eu vou chamar o tio Chicória. O tio Oba. Chicória vai vir aqui fazer um... Será que ele é da época da Geni? Eu acho que é. Talvez até antes. É? Então vamos perguntar pra ele. Vamos. Então vamos falar com o nosso grande mestre, tio Chicória. Vem pra cá, tio Chicória. Ora, gente, tudo bom? Olha só, maravilha, né? Mais uma vez aqui, minha amiga Selena, né? No programa. Como diria nos comentários, a Celina, te chamaram de Celina. Também eu tinha uma prima que chamava Celina. Ela era chata, brigava com os outros, dava paulada nos outros na rua. E aí ela foi Nossa. ficando torta, assim, ó. Quando ela foi ficando velha, ela ficou tortinha pro lado, assim. Ela andava de lado, assim, ó. Você acredita? Nossa. É verdade mesmo. O Mas o pessoal negócio tá... de sair batendo nos outros eu gosto. É, ela batia nas pessoas e aí o pessoal ficava com raiva dela, tacava pedra na janela da casa dela. Igual você falou da música da Geni. E o pessoal passava lá e tacava as pedra, né? pedras na casa. Ela falava errado, ela falava preda. Ela falava preda aqui na janela, ficava brava. Que o pessoal voltava da escola e tacava a preda na janela da casa dela, você acredita? Acredito. Celina, velhinha, morreu já. Faz tempo já que ela morreu. Mas era Então é um brava. nome forte, não. É, De poder. nunca mais ouvi uma Celina na minha vida, você acredita? É Selena, na verdade. Não, mas Celina, não, eu digo dela, né? E eu estudei com um menino que chamava Juscelino também, você acredita? A única pessoa também que eu conheci na vida que chamava Juscelino. Que é A diferente, gente né? já Tem sabe pra quem era a homenagem, né? é o presidente lá, né? Tem a rua também, né? Aqui em São Paulo. Toda cidade que você vai ter uma Juscelino Kubitschek por aí, não tem? Eu tive um aluno que teve... A mãe fez uma homenagem ao Walt Disney. E ele passou a vida inteira sendo chamado de Walt Disney. Era Walt Disney. A Walt Disney é um clássico, né? É que nem quando o pessoal coloca o nome de Michel. Não existe Michel, era Michael, né? Aí começaram a chamar o menino de Michel e ficou. Eu conheci um menino que chamava Billy Dean, meu. De verdade. Sério? Por causa da música, né? Do Sim. Michael Jackson. Só que aí ele não admitia que a música, que o nome dele era por causa disso. Aí ele falava que o nome dele era Billy Jean. Mas se você lesse o nome verdadeiro, Billy Jean, como tá ela no- tanto que os professores liam o nome dele, ele ficava louco da vida. Ele corrigiu o E tá professor. certinho, porque no vinil tava escrito. Tem um vinil. Então imagina que os pais também, né, porra, colocam o nome assim na criança, a criança fica louca da vida, né? Walt Disney é um nome muito Walt engraçado. Disney acaba ficando difícil pra criança, né? É que nem Chicória, né? Porra, só eu chamo Chicória também, não tem outro, né? Mas eu achei que era sobrenome do senhor, não é? Ah, meu nome é Chico Chicória mesmo, de Ah. Chico Francisco, entendeu? Entendi. Aí virou Chicória. E aí você tava falando de música, sabe que é uma música que eu gosto? Que essa aí não é da tua época, né? Da minha época, da velha guarda, talvez tua mãe vai conhecer, teu pai também acho que lembra, que era do Vicente Celestino. Chamava O Ébrio. Tornei-me um ébrio na bebida. Olha, você conhece, tá vendo? Isso aí é maravilhoso, fala a verdade, né? Porque ninguém nem usa mais a palavra ébrio, né? O dia que eu vi essa música, eu falei, mas o que será, né? E aí aprendeu o que significa ébrio, né? Ébrio significa bêbado. Tá vendo? Esses dias, a Cíntia Chagas, que eu acompanho, que eu adoro, ela não gosta que fala nada que seja de baixo calão, que tenha uma força da palavra. Então ela fala assim, mulheres chiques, elas não ficam bêbadas, elas ficam ébrias. Ébrias. Olha só que bonito. E aí tem aquela Chão de Estrelas, né? Sabe uma música que eu acho mais bonita de todos os tempos? Essa daí também acho que você deve conhecer. Porque depois o Roberto Carlos gravou ela de novo. Mas ela é mais antiga ainda, da velha guarda. Porque o Roberto Carlos, ele é da jovem guarda.
Essas músicas de Vicente Celestino, Nelson Gonçalves, Ataúfo, é da velha guarda. E aí tinha a música que chamava A Deusa da Minha Rua. Você já viu essa música? Essa música é a coisa mais linda que tem. Ele fala que a deusa da minha rua tem os olhos onde a lua costuma se embriagar. Então, sabe que bonito. É. E aí ele fala que ela é rica e ele é pobre. Sou plebeu e ela é nobre. Não vale a pena tentar. Ele fica triste porque ela é rica. E aí não tinha, era uma época que não podia, nem beijava, né? Era aqueles namorinhos de praça que ficavam no banco outro no outro. Não tinha beijo, não tinha. E se o cara fosse pobre, é que o pai não ia deixar namorar mesmo. Não deixava. Então chega essa música, é muito bonita. Depois você escuta ela, você vai até chorar de bonita É aqui. Chão de Estrela. A Chão de Estrela é outra. É Essa que eu tô outra. falando é A Deusa da Minha Rua. A Deusa da Minha Rua. Que o Roberto Carlos gravou ela também depois. E aí tocaram uma versão dela naquele filme da Lisbela lá. A Lisbela e o Prisioneiro. Eu falei Lisbela, errar. Mas a Lisbela e o Prisioneiro tocaram essa versão dessa música, acho que é do Roberto. Mas é muito bonita, viu? Depois você escuta, você vai gostar. O tio Chicória, toda vez que tá triste de saudade, escuta essa música. Tio Chicória tem que ficar... Fica mais triste, não fica? Fica, mas é que às vezes a gente vai sentindo saudade de ouvir naqueles radinhos. Sabe que eu tinha um radinho em casa de madeira, assim, que todo de Sim. manhã fazia um café, colocava uma xicrinha de café em cima do rádio, assim, e ficava, só pegava AM nele, não tinha nem FM ainda. É de outras épocas ainda. Eu tenho um desse em casa, uma vitrola que meu avô fez. Vitrola mesmo, sabe? Aí, tá Com vendo? radinho que tem até um feltrozinho assim no botão Tem que a que gente passar gira. devagarzinho, E vai passar né? devagarzinho. Senão você arrebenta a fitinha dele. É, delícia. Mas, gente, agora eu vou embora, que eu também tenho um monte de coisa. Mas, Veio ó, rápido. hoje é passadinha rápida, entendeu? Mas na próxima vez eu vou trazer um disco pra você do Ataúfo, que você vai gostar também. Ataúfo Alves. Tá. Tá bom, Eu gente? quero. Grande beijo, gente. Fui. Boa, meu mestre tio Chicória. Tio Chicória, como sempre, cultura, né? Você vê que o Sim, lógico. bicho é cultura pura, né? Sim. E ele me fez lembrar do Cantinho da Saudade, do seu Ranulfo. Que era o seu Ranulfo, Benedito Ranulfo, lá de Roseira, já faleceu. Amigo do meu avô, seu Mário também, que já faleceu, mas que eles adoravam músicas, discos. E a gente tá gravando o programa, hoje o programa Terça Nobre é gravado, a galera sabe, né? Hoje é dia 27 de maio. E por acaso era o aniversário do seu Ranulfo, se ele tivesse vivo. E eu vi isso no Facebook hoje, agora que eu tava falando lembrando as coisas antigas, eu falei, nossa, só que coincidência, né? Que não é Que coincidência. não é coincidência, né? Então, que eu aprendi muito com ele também, e com meu avô também, que era um Seu avô era de fanzaço. que dia? Meu avô era de janeiro, 26 de janeiro. Aquário. E ele era muito fã do rádio também. Inclusive, foi um dos grandes entusiastas também, assim, pra mim, não entusiasta, mas um dos grandes incentivadores. Quando eu comecei a trabalhar em rádio, ele falava, pô, que legal, ele comprou um gravadorzinho daquelas mini-fitas, você falou da mini-fita, eu lembrei disso também, era um gravadorzinho de áudio de mini-fita, ele me deu de presente, comprou um radinho do Milton Neves, que eu era muito fã do Milton Neves, aí o Milton Neves tinha um radinho na TV que ele vendia no programa, que chamava Terceiro Tempo do Milton Neves, era o radinho do Milton Neves, vinha com a carinha dele na caixinha assim. Aí meu avô comprou esse radinho e me deu, porque eu assistia Milton Neves todo dia na Record, escutava ele no rádio. Eu tenho esse radinho guardado até hoje. Então meu avô sempre, te escutei na rádio, tem um disco aqui, me mostrava os discos. Aí o seu Ranulfo também, que tinha um programa só com músicas antigas também. Então eu aprendi, assim, eu peguei pouco tempo, né, de convivência com eles, né, porque infelizmente depois meu avô faleceu. O seu Ranulfo um pouco mais pra frente, mas... eu peguei um pouco, né, de aprendizado de uma outra geração, né, de uma época muito diferente. Eu consigo sentir o cheiro dessa época, quando você sente o cheiro do disco, do sensacional, disco, né, da vitrola, dentro, assim, eu sou muito sinestésica, assim, cheiro me dá um lance, um negócio... Viaja, né? Viaja, consigo sentir o cheiro desse período aí. Muito louco, muito louco. E pra você que tá assistindo a gente aqui, né, no YouTube também, youtube.com/euribenevento, você pode se inscrever no canal também, comenta lá que eu leio nos próximos episódios também. E você que tá vendo aqui a estrutura onde estou gravando o episódio do Terça Nobre, diretamente dos estúdios Pode Vir. Olha só que maravilha, estou com o meu boné do
Estúdio Pode Vir. Então, se você tem interesse em fazer um podcast, gravar seu podcast, entrevistas, você fazer também ali uma produção para o seu canal do YouTube, de repente uma parte até musical também, se quiser, segue lá, @Estúdio Pode Vir. Aí você vai conversar, saber direitinho a questão de preços, horários, condições, como que você pode fazer o seu podcast aqui, a sua produção em geral, né? Então, se de repente você estava procurando, acabou de encontrar. Segue lá no Instagram e aí você já tira as suas dúvidas, pergunta direitinho para você ter o seu podcast aqui também, traz a galera, vai ser bem legal, tenho certeza. Sempre nos bastidores, cuidando aqui com o maior carinho. Nosso amigo Anderson também está sempre junto com a gente aqui. E toda a equipe também do estúdio. Então você vai ser muito bem recebido aqui, tá bom? E também agradecer ao nosso parceiro aqui, Story AEC, que você pode comprar aí várias coisas, presentes pra galera, para você mesmo também, celular, fone, boné, óculos, acessórios. Aquela lojinha marota da internet. Então, @Story AEC, segue lá no Instagram, que você também vai poder comprar lá uma coisa bem bacana. Se você quiser até uma camisa de time também, tem camisas novas lá, a galera lançou recentemente a camisa do Palmeiras, muito bonita, dá pra você comprar por lá também, beleza? E no episódio de hoje, mais uma vez, a gente conversando aqui com a nossa musa do Terça Nobre, Selena Fortuna, que nem eu já falei, já faz parte aqui da casa. A gente planejou esse tema, né, pra falar um pouco de significado das coisas, e a gente acabou falando um pouquinho de tudo. Nós somos uma fraude, Yuri. Falou do Silvio Santos. Mas o papo fica bom, né? Fala a verdade. É muito bom. E aí eu tava comentando esses dias, né, com um amigo nosso, assim, que ele tava perguntando, a Selena foi lá no seu programa e tal. Eu falei, cara, quando a Selena vai, a gente faz um podcast antes, a gente faz um podcast durante e faz um podcast depois, e durante a semana a gente ainda fala algumas coisas que a gente lembrou. Nossa, lembrei não sei o que, e manda áudio, que aí, se fosse pegar os áudios também, que nem eu falei, viraria outro podcast, Daria né? outro podcast. Então, o papo sempre muito bom e muito bacana receber você aqui, volte sempre. Mas é a sua sensibilidade, viu, Yuri? Porque, Obrigado. como eu digo, eu tô ranzinza ultimamente e você me quebra. Você consegue me quebrar, porque eu ando muito ranzinza. A idade, como Entendi. dizem. Mas é muito bom estar aqui, você vai dando os ganchos que são importantes, vai trazendo coisas, lembranças que são importantes. Não teria como se não fosse um interlocutor como você. Tem coisa que a gente acaba que trava e é tão gostoso, quando eu vejo acabou, eu já tava assim. Mas o tio Chicória já tá chegando, É, então a e gente ferrou. tá chegando ao fim. Eu Quando não, ele mas vem, ele já vem como? avisar, o Cavaleiro do Apocalipse, né? Ele já vem avisar Ele já o fim, vem né? falar que a gente tá indo embora. Mas é muito bacana, você enriquece e abrilhanta muito aqui o Terça Nobre, de verdade. Obrigada. Então, você já é da casa. Obrigado mais uma vez. Obrigada. E Morro de medo de derrubar essas coisas aqui nessa hora. aí o Anderson fica, meu Deus, não derrubando a pessoa. E hoje a gente tinha uma belinha aqui, né? Ela queria bater um papo com a Ela gente também. Ela queria, falou, não sei. deixa eu participar com Eu vocês adoro também. essas coisas, eu já acho que é né? sinal. Que não é por acaso, né? Como Não. diz, né? Então, pra galera que veio até o final, nosso muito obrigado. O pessoal que tá sempre com a gente aqui, os fiéis escudeiros, os novos inscritos do canal, a minha família, meus irmãos, meus amigos, a família da Selena que tá também comentando, sempre lá apoiando, compartilhando também os episódios. Um beijão pra minha mãe, Dona Tânia. Valeu, galera, todo mundo que tá sempre com a gente. Obrigado ao Anderson aqui nos bastidores. Nossa amiga Selena Fortuna também tá lá na Vibe Mundial, tá na Astral TV. Só seguir ela nas redes sociais também, que a gente colocou aqui o @ do Instagram pra você seguir ela lá. Então, semana que vem a gente volta. Valeu, Selena. Valeu, galera. Tamo junto. Terça Nobre.